Esta semana o nosso tema de formação é sobre a gestão de recursos humanos. Já dizia o presidente da IBM que podia perder tudo, mas dessem-lhe os seus colaboradores e ele reergueria de novo o seu império. Gestão de recursos humanos é a gestão das pessoas dentro de uma organização. Um gestor de recursos humanos deverá ser, acima de tudo, um parceiro do negócio. Para quê? Para conseguir gerir as pessoas orientadas para a estratégia e os objetivos do negócio. Se os gerir as pessoas de uma forma eficaz e eficiente, irá certamente contribuir para que o negócio atinja os objetivos pretendidos e garanta a competitividade necessária no mercado global. E o que faz um gestor de recursos humanos? Ou seja, quais são as suas principais tarefas? São várias. Uma delas eu diria que é a comunicação interna. Como se a comunicação fosse, como diz o professor Arménio Rego, um sistema circulatório dentro do organismo. Sem uma comunicação interna eficaz e eficiente, nada funciona. E as práticas, que são diversas, têm que estar integradas, sempre com a comunicação. É o planeamento dos recursos humanos, uma das práticas, a análise e a descrição de funções, sem dúvida os processos referentes administrativos e referentes aos salários, aos níveis de legais e de contratação, mas também muito de desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de competências, a formação, a avaliação do desempenho, a gestão por objetivos e as compensações que não são só monetárias. Pronto. Esse é um leque de práticas de recursos humanos que têm maior ou menor dimensão consoante o contexto organizacional, ou seja, a empresa a que se destinam. Nas empresas, nem todas as pessoas têm os mesmos skills, as mesmas qualidades e as mesmas capacidades. Como é que se consegue gerir bem os recursos humanos de uma forma equilibrada para que todos estejam felizes na organização? Eu acho que são desafios. E os desafios de ter é uma riqueza enorme poder ter na mesma organização, no mesmo contexto social, um conjunto de culturas diferentes, culturas, práticas, saberes e até formas de aplicar. É importante que existam linhas de orientação, as tais práticas e sistemas e políticas de gestão de recursos humanos que estão alinhadas, sem dúvida, à estratégia do negócio. Agora, essa diversidade, se for mobilizada num bem comum, que é fazer com que a empresa ou esse barco em que navegam chegue a um bom porto, não será certamente um entrave, mas sim um desafio e uma grande oportunidade da partilha do saber de diferentes pessoas com diferentes funções, diferentes níveis de responsabilidade e diferentes saberes. Podem-se aplicar as mesmas práticas, como por exemplo uma avaliação de desempenho, mas sempre enquadrada, não é, a esse contexto, a esse grupo de pessoas. Da mesma forma que temos que ter o cuidado e o bom senso de saber aplicar práticas de recursos humanos diferentes numa empresa industrial ou numa empresa de serviços, também a gestão de pessoas de diferentes níveis hierárquicos exige por parte do profissional de recursos humanos approach diferente. Uma entrevista de avaliação de desempenho de um alto cargo de direção tem que ser orientada de maneira diferente com um operário fabril. A gestão por objetivos também terá que ser diferenciada. No fundo, o profissional de recursos humanos terá sempre que ter um conhecimento externo e interno, para além do negócio, muito da empresa, logo das suas pessoas, porque é o recurso fulcral. Não são iguais, têm um conjunto de características e vão exigir que a adaptação das práticas seja adequada aos seus destinatários. Daí a grande importância que dou à prática de recursos humanos de comunicação interna. O que é que uma empresa pode esperar quando contrata uma formação em gestão de recursos humanos? Vai conseguir ter na sua sala de aula formadores com experiência profissional, não só na área da formação, mas de trabalho de campo, que poderão facilitar a aprendizagem ao nível de um conjunto de práticas, sejam elas de recrutamento e seleção, de avaliação de desempenho, de formação. Que formação dar? A formação deve ser um investimento e não um custo, portanto há que saber também planear para
a formação, mas acima de tudo, penso eu, que terem a oportunidade de um saber fazer, de aplicar práticas de recursos humanos sempre adequadas ao contexto social das organizações a que se destinam. Muitas vezes há a ideia errada de que a gestão de recursos humanos é apenas o processamento de salários, mas não é. A gestão de recursos humanos não é um departamento ou uma área de saber à parte, como um apêndice dentro de uma empresa, mas sim um parceiro de negócio. Portanto, sem dúvida que terá que fazer o processamento de salários, sem dúvida que terá que fazer a contratação, mas muito mais do que isso, terá que saber planear os seus recursos humanos de acordo com a estratégia do negócio e saber colocar as pessoas adequadas no momento adequado a desempenhar as funções necessárias, por forma a que elas consigam atingir níveis de desempenho elevados e diferenciadores. Portanto, para além de recrutar e contratar e pagar, sem dúvida, os salários, que é fulcral, devem também saber atrair os talentos, acolher, integrar, manter, desenvolver, comunicar sempre muito com todas as pessoas dentro da organização, avaliar as pessoas e recompensá-las.